Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando mais uma vez por aqui para mais um momento de reflexões. E hoje eu quero ler no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 6, a partir do versículo 5 ao versículo 14, eu quero falar sobre uma fé acompanhada de atitudes. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando nós olhamos esse texto sagrado, nós vemos que Jesus ele já estava operando sinais, milagres em outros lugares. E a Bíblia fala que Jesus ele partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E por causa dos milagres, muitas pessoas, uma grande multidão, o seguia, o acompanhava. E nós entendemos que já se fazia tarde, o sol já estava indo, a noite já estava se aproximando. E Jesus então fez uma pergunta para Felipe, dizendo: Onde compraremos pão para estes comerem? E Felipe mesmo e todos os demais discípulos com certeza ficaram atônitos concernente àquela pergunta, porque, segundo Felipe, o dinheiro que estava na bolsa de Judas, que era o tesoureiro, que era o que carregava o dinheiro, era apenas 200 dinheiro. E não era um dinheiro suficiente para alimentar toda aquela multidão, que só de homens ela chegava a quase 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. A princípio, o que me chama a atenção aqui é o versículo de número 6, que faz entender que Jesus estava testando a fé dos seus discípulos. Porque o versículo diz que ele disse aquilo para os experimentar, ou seja, para os provar, para os testar, porque ele bem sabia
o que havia de fazer. Em meio aos desafios da vida, em meio a circunstâncias adversas que nós enfrentamos em nossa caminhada, é importante nós termos em mente que muitas coisas acontecem com o intuito de Deus nos provar, com o intuito de Deus nos experimentar. É por isso que eu costumo dizer que Deus, irmão, Ele não pede nada que esteja além do nosso alcance. Deus não nos pede nada que esteja além das nossas possibilidades. Mas Deus, Ele quer que de tudo que nós venhamos fazer, nós venhamos fazer segundo as nossas forças e entendermos que quando sai fora do nosso alcance ou das nossas possibilidades, nós devemos ter em mente que os recursos divinos, eles vão se manifestar em favor da nossa vida. Era isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele queria provar para os discípulos. E é interessante que, continuando aqui, Filipe, ele responde: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Mas André, irmão de Pedro, ele fala sobre algo que ocorreu em meio àquela multidão. Um rapaz que, ouvindo aquela conversa e ouvindo a pergunta que foi feita por Jesus, ele disse para André: eu tenho 5 pães e eu tenho 2 peixinhos. E o próprio André, quando ele leva o relato deste garoto, que é um anônimo, onde a Bíblia não fala o seu nome, não diz a sua idade, não fala absolutamente nada sobre ele, ele simplesmente diz para Jesus: mas Senhor, o que é isso para tantos? E o versículo de número 10, Jesus então disse: mande assentar os homens. Havia muita relva naquele local. E o texto diz que assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Eles comeram até se saciar. O milagre da multiplicação ocorreu ali, sem que se tocasse no dinheiro que estava na bolsa, que Judas carregava, mas apenas com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes que foram entregues pelas mãos daquele garoto. Qual é a lição deixada neste texto? Precisamos entender que o pouco que está na nossa mão, ele sempre será pouco. Mas quando nós temos uma fé acompanhada de atitudes, e nós entregamos pela fé o pouco que nós temos nas mãos do Senhor Jesus, entenda, o nosso pouco, ele se torna muito nas mãos de Jesus. Porque isso fala de uma fé não de quantidade, mas isso fala de uma fé de qualidade. Que mesmo reconhecendo suas limitações, mesmo reconhecendo as suas impossibilidades, mas você crê que o Deus que você serve, Ele é o Deus que, através do pouco que você apresenta a Ele, Ele faz se tornar muito, para que o nome dele venha a ser glorificado.
porque somos apenas instrumentos nas mãos de um grande Deus. O povo se saciou e ainda no versículo 13 disse, e é uma outra lição que nós temos aqui: e recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Irmãos, isto não é uma coincidência. Isto aqui é proposital. 12 cestos de pães. Enquanto as pessoas estavam se alimentando, os discípulos estavam trabalhando. Jesus estava multiplicando os pães e os discípulos estavam distribuindo o pão. Está entendendo o mistério? Jesus estava multiplicando os pães e os discípulos estavam distribuindo os pães. Pão é símbolo da palavra de Deus. A palavra vem de Deus. Os discípulos estavam distribuindo para as pessoas que estavam ali e elas estavam se alimentando. Porém, quando todos estavam saciados, 12 cestos de pães sobejaram. 12 discípulos, um cesto para cada um. Para deixar claro que, principalmente para você, que em meio às suas limitações, mas você leva a palavra de Deus, seja através de um louvor, seja através de um breve sermão, seja através de uma oração, mas entenda que enquanto você louva para edificar outras pessoas, enquanto você ministra um sermão para promover edificação a outras pessoas, enquanto você ora e intercede por outras pessoas, Deus está velando por você. Deus está olhando e preparando a providência na medida certa para a sua vida. Nunca faltará nada para aqueles que se envolvem com esta tarefa primordial, que é levar a boa semente. Uma semente que vai crescer, que vai dar muitos frutos e que vai fazer, acima de tudo, o nome do Senhor ser glorificado. Então, que nós possamos guardar essa palavra e entender que com o pouco que nós temos, devemos ter a atitude de fazer. Só para encerrar, eu me lembro que eu ouvi uma mensagem do pastor Marcos Feliciano, e nessa mensagem ele testificava que ele ainda não era reconhecido no Brasil e no mundo, era um anônimo. E ele, em suas orações, ele dizia: Senhor, eu quero ser como pastor Napoleão Falcão, eu quero ser como o pastor Gesiel Gomes, eu quero ser como o pastor Gilmar Santos, eu quero ser como o pastor Idecaso Takayama. E um dia Deus veio trazer resposta das suas orações e disse: eu já tenho Napoleão Falcão, eu já tenho Gesiel Gomes, eu já tenho Gilmar Santos e eu já tenho Idecaso Takayama. São meus servos, eu não preciso de outro. Agora, se você quiser que eu faça de você Marco Feliciano, eu tenho poder para fazer. Então, irmão, seja você, simplesmente você, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de expressar, com a sua maneira de entregar aquilo que Deus, Ele confia em você. E tenha certeza que através de você, Deus irá fazer uma grande obra e o nome dele será glorificado em sua vida. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.